Olá, bem-vindo a mais um conteúdo de Descomplicando a LGPD na prática, porque a LGPD não precisa ser complicada, só precisa ser entendida. Eu quero falar hoje sobre mais um tópico do Guia de Cookies e Proteção de Dados, que é um guia lançado pela ANPD, um tópico bastante interessante e que a gente vai conseguir se aprofundar ainda mais nesse assunto para que a gente possa manter a governança da LGPD. Antes de tudo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você saber quando é que conteúdos novos são lançados e fica sempre por dentro da LGPD. Esse é o tópico que eu quero falar no conteúdo de hoje. Ele menciona quais são os princípios que a gente pode utilizar cookies nos sites para coleta de dados pessoais. O primeiro princípio é o princípio da finalidade, necessidade e adequação. O que eu pude notar em destaque é que a finalidade que justifica a utilização de determinada categoria de cookies deve ser específica e informada ao titular, e a coleta desses dados deve ser compatível com tal finalidade informada. Ele faz uma ressalva embaixo ao parágrafo de cima, explicando exatamente o que ele quis dizer. Caso o responsável, ou seja, o controlador pela página eletrônica, informe ao titular que utiliza cookies apenas para a finalidade de medição de audiência, ele precisa utilizar essas informações apenas para medição de audiência e nada mais. O segundo princípio para a utilização de coleta de informações através de cookies é o princípio do livre acesso e da transparência. Ele diz o seguinte: ele impõe ao agente de tratamento a obrigação de fornecer aos titulares informações claras, precisas, facilmente acessíveis sobre a forma de tratamento, período de retenção, as finalidades específicas que justificam a coleta de seus dados por meio de cookies. Isso tem que estar na política de cookies, para que o titular possa entender e poder avaliar se ele quer que essa cookie seja coletada ou não. É preciso informar ao titular se esses dados coletados por meio de cookies são compartilhados por terceiros. Outro princípio que a ANPD considera muito importante é apresentar ao titular os seus direitos. Direitos do titular. O titular tem o direito de acesso, de eliminação dos dados, de revogação do consentimento e de oposição ao tratamento de seus dados coletados através de cookies. E o titular, ele tem o direito gratuito e, muito importante, facilitado a exercer esses direitos. É por isso que, para os meus clientes, eu os instruo a fazer com que o banner de primeiro plano que eu citei numa postagem anterior seja sempre apresentado quando acessa o site, mesmo que o titular já tenha feito a opção de quais cookies ele permite que sejam tratados. Mais um princípio para a utilização de coleta de dados pessoais através de cookies é o término do tratamento e eliminação desses dados pessoais. Os dados pessoais eles devem ser eliminados após o término do tratamento, ou seja, quando a finalidade para a coleta desses dados foi alcançada, ou então que o titular solicite a eliminação desses dados. O controlador precisa sempre lembrar que o período de retenção das cookies deve ser compatível com a finalidade do tratamento. O controlador tem que ter muito cuidado com isso, para evitar períodos de retenção indeterminados, excessivos, desproporcionais em relação à finalidade que foi informada ao titular pela coleta de dados através de cookies. E o último princípio para a coleta de dados através de cookies são as hipóteses legais, que diz o seguinte, que a utilização de cookies somente poderá ser admitida se identificada a hipótese legal aplicável pelo controlador e atendidos os requisitos específicos estipulados para esse fim. Esta função necessita muito da participação do TPO. Ele é que vai decidir qual é a hipótese
legal necessária para a utilização desses cookies? Qual é a hipótese que vai ser admitida para isso? Esse guia da NPD, ele sugere duas hipóteses de tratamento que podem ser mais utilizadas para a coleta de dados através de cookies. O guia, ele informa que podem existir outras hipóteses de tratamento, mas as mais utilizadas são a de consentimento e a de legítimo interesse. Para o controlador que utiliza o consentimento como uma hipótese de tratamento de dados pessoais para coleta de dados através de cookies, precisa observar muito bem esses itens. Não é compatível com a LGPD a obtenção forçada do consentimento. Sites em que apresentam a mensagem de que o titular precisa aceitar as cookies para que continue navegando pelo site, comete uma infração à LGPD. O titular precisa estar livre para navegar pelo site, mesmo que não aceite cookies não necessárias. No caso de coleta de dados sensíveis através de cookies, com base na hipótese de tratamento de consentimento, é necessário que esse consentimento seja obtido de forma específica e destacada. Falando de outra forma, o titular, quando houver dados sensíveis a serem coletados, precisa estar totalmente ciente sobre o que ele está permitindo ser coletado. Além disso, o que não pode ser esquecido é que quando se utiliza uma rotina para tratamento de dados pessoais através do consentimento, é necessário que o controlador tenha um gerenciamento desse consentimento. Esse gerenciamento vai servir para que ele tenha informações de que o titular deu o consentimento e quando deu esse consentimento. E caso o titular revogue esse consentimento, também haja um registro da revogação desse consentimento. Uma segunda hipótese de tratamento, que também é bem aceita quando se fala de coleta de dados através de cookies, é a do legítimo interesse. Através dela, o titular autoriza o tratamento de dados pessoais de natureza não sensível. Muito importante isso. Legítimo interesse, ele não pode tratar dados sensíveis. O que não pode ser esquecido também é que no caso da hipótese de tratamento do legítimo interesse ser utilizada, ele tem que obedecer o artigo 18, parágrafo 2º, tá? O titular tem o direito de se opor ao tratamento. Um item que o manual traz, e é bastante interessante, é mencionar que o legítimo interesse ele pode ser a hipótese legal apropriada nos casos de utilização de cookies estritamente necessários. São aqueles cookies que, se eles forem desativados, o site não funciona. Outro ponto interessante que o guia traz é sobre o setor público. A hipótese de tratamento do legítimo interesse ampara a coleta de dados através de cookies para esses setores. O guia também menciona quando se coleta cookies para medição de audiência. Um item que deve ser observado é que o legítimo interesse, nesses casos, é um legítimo interesse do controlador, mas que seja compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados de medição de audiência, elas não podem trazer identificação do titular. O titular continua anônimo. Tudo que eles podem fazer é coletar os dados sem combinação com outros mecanismos de rastreamento e sem a formatação de perfis de usuários. Agora, atenção! Segundo o guia, o legítimo interesse dificilmente é a hipótese de tratamento mais aceitável para fins de publicidade. Por quê? Quando se fala para fins de publicidade, ele traz alguns perfis comportamentais, análise, preferências, comportamentos e também rastreamento dos usuários. Quando se fala também de utilizar o legítimo interesse para a coleta de dados através de cookies, é necessário pensar no teste de balanceamento. Esse teste de balanceamento ele é um questionário para avaliar se
o tratamento de dados ele está compatível com a utilização de um legítimo interesse. O teste de balanceamento também é conhecido como LIA, Legitimate Interests Assessment, ou seja, uma análise para avaliação de legítimo interesse. Bom, esses são os pontos que precisam ser considerados quando se faz uma coleta de dados pessoais através de cookies. Espero ter ajudado e até a próxima publicação.